Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem partilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem partilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem partilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Glória a Amém. Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, nós pedimos que o Senhor se faça presente no nosso meio nessa noite. Aleluia, Deus, que essa igreja seja tomada pela Tua presença. Deus, querido, tirando de nós todo fardo pesado, todo cansaço, toda a fadiga do dia, ó Deus. Nos visite com o Teu poder e com a Tua glória, transborda dentro da nossa alma. Pai querido, nos presenteie nessa noite, Pai, com a sabedoria do alto, derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, Pai, a porção, Pai, da sabedoria que só o Senhor pode dar. Revela as santas escrituras, meu Pai, ao Teu povo nessa noite. Que cada versículo, Deus, que cada, Pai, palavra explanada neste lugar seja para Te glorificar. Aleluia, Deus, trabalha na nossa vida através da Tua palavra. Abre a nossa visão espiritual, tira as escamas dos para que nós possamos Te enxergar no mais profundo. Fica conosco nessa noite, nós Te pedimos, Pai. Também que o Senhor traga em segurança aqueles que estão vindo, Pai, das suas casas, dos seus trabalhos a este lugar. Deus querido, traga debaixo da Tua potente mão, livrando de todo mal. Nós Te pedimos, fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, bom ensinamento a todos. Glória! Glória a Deus. Paz de Jesus, irmãos. Amém. Todo mundo tem o estudo aí. Quem não tem, tem um estudo aqui. Forte. Quem esqueceu, mesmo. Quem pegou assim. Acho que o pessoal tem. Para quem não tem, a apostila nossa tem. Não a parte
parte que nós vamos falar hoje, mas a grande maioria tem na apostila. A única coisa que eu acrescentei foi a parte da legislação brasileira. Então, isso é o que nós vamos ver. A parte que interessa a todos. Então, nós paramos aí na folha de número 2, isso. Tópico 3. Quem pode ser batizado? Opa! Então, vai também número 2. Glória. Tem alguém aqui nessa vaga? Eu vou acelerar um pouquinho, vou cortar, tá? Eu vou precisar cortar conversas paralelas hoje, o assunto estiver fora do contexto. Vou precisar dar no meio, por quê? Porque semana que vem nós não vamos conseguir dar aula. Tá? Por quê, pastor? Nós vamos precisar organizar lá o evento. A pastora já está de um jeito que só Deus pode me ajudar. Então, terça-feira, mais ainda. Né? Então, vou precisar da compreensão do seu, porque nós estamos nessa correria da preparação do evento dos casais. Tá? Então, por conta disso, eu preciso encerrar. Agora, por quê, pastor? Nós ainda temos mais um final de semana antes do batismo. Nós temos, mas se porventura você falta, ou se porventura é muito tempo, você vai acabar esquecendo do que nós vamos aprendendo. Então, também é bom que esteja agora fresco, tá? Para esse entendimento entrar de uma vez por todas na sua cabeça. Porque se você entender isso aqui hoje, você vai guardar isso por resto da sua vida. Vai chegar um momento que você vai achar que você esqueceu, você não lembra, mas no momento que você precisar dessas respostas, elas vão estar aí, armazenadas aí na sua mente, no momento certo, você vai se lembrar e fazer aí uma autoconsulta. Porque as coisas nós não lembramos na hora que nós queremos. Às vezes você estuda um texto, você faz toda aquela preparação, depois você não lembra. Aí você fala assim, meu Deus, eu não lembro, esqueci. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz bem. Você não vai saber na hora que você quer. O Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora que Ele quiser. O seu papel é estudar e aprender. Fazer lembrar já é papel do Espírito Santo de Deus, não é com você. Certo? Agora, o Espírito Santo não vai ter do que te fazer lembrar se você não estudou, não leu, nem aprendeu. Ok? Então, vamos lá. A paz de Jesus para quem chegou um pouco depois da minha saudação. Que Deus os abençoe. Vamos lá. Nós paramos aí na folha de número 2, parágrafo 3. Quem pode ser batizado? Nós vimos aqui antes, né? Quem não pode. Quem lembra aí assim, exemplo prático de quem não pode ser batizado? Quem não pode ser batizado? Uma pessoa, não só alcoólatra, né? Mas está em pecado. Uma pessoa em vícios. Né? Em pecado não estamos até hoje. Não uma pessoa em pecado, mas uma pessoa na prática do pecado. Tá? Como assim, pastor? Uma pessoa que está vivendo em adultério, né? É casado, tem um outro relacionamento, né? Está em adultério. Uma pessoa que tem vícios, fuma, bebe, né? Então, a pessoa não consegue se livrar, se libertar dessas coisas. Então, essa pessoa não se deve ser levada ao batismo. Por quê, pastor? Porque aqui na outra coisa, né? Uma criança pode ser levada ao batismo? Não. Então, quando eu digo criança, eu não estou dizendo idade. Quando eu digo criança, eu estou dizendo os valores, as características que vai definir uma criança. O que define uma criança? A idade dela? Não. A inocência define uma criança. Tá? Tem pessoas de 10, 11 anos que não são mais crianças. Por quê, pastor? Não tem mais inocência, já tem malícia. Se você moscar, te passa para trás. Né? A gente anda aqui lá, vai lá no centro de São Paulo, lá você vai ver as crianças. Então, assim, o que se define a criança hoje? Pela lei, menor de idade, disso, 17 anos a criança. Irmão, me ajuda aí. Você encontra uns cavalos velhos no meio da rua, roubando, saltando. Vai preso 15 anos, uma jamanta velha desse tamanho assim. Se você for para levantar um saco de arroz, não aguenta. Mas enfim, o que define uma criança? A inocência. Não é inocente, não é criança. Ok?
Então, uma criança, pessoa em vício não pode ser batizada. Ok. O que a Bíblia impõe para mim e para você como condição para o batismo? Segundo Lucas 16:16. Nós lemos na aula passada, nós falamos mais de 2 vezes nesse assunto. O que a Bíblia exige? O que Jesus exige para que uma pessoa seja batizada? Crer. Crer em quem? No Salvador. Crer no Senhor Jesus. E ser batizado. Ser batizado é diferente de ser lançado na água. Crer no Senhor Jesus e ser batizado. Ok. Mas para o batismo tem uma condição. Que João, quando vem batizando, ele já impõe. E o batismo, ele traz esse título em si. Que para se batizar precisa do quê? O arrependimento. Opa, então peraí. Então, as características agora nós já sabemos qual que é. Crer no Senhor Jesus e ter um coração arrependido diante de... Aí eu sou batizado. Entendeu? Então essas são as condições. Entendeu? Faltando isso, não pode ser batizado. Outra coisa que eu preciso entender, que o batismo não tem uma ligação direta. Não é um interruptor. Eu fui batizado, eu era trevas, agora eu sou cheio do Espírito Santo. Eu preciso entender que isso não acontece. Tá? Não é automático e não é regra. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo antes mesmo de ser batizada nas águas. Ela pode ter um ponto de contato com Deus antes de mergulhar nas águas. Certo? E também a pessoa pode, logo ao ser batizada nas águas, receber o batismo com... Por quê? Porque a pessoa está esperando para aquele momento, ela está ansiando para aquele momento, ela está orando, ela está consagrando, então ela se preparou para aquele momento de tal forma que ela conseguiu tocar o coração de Deus. Deus falou, não, eu tenho que manifestar aqui de alguma forma. Né? E ele mostra a resposta de que estava presente naquele lugar. Okay? E quando Deus tem muita pressa na vida da pessoa, sabe aquela pessoa que Deus fala, a pessoa está por ali e tal, não vai, até que sente aquele impulso no coração e diz, não, agora vai. E aí Deus fala, vou aproveitar esse motor de arranque que está ligado, já vou empurrar logo para frente, porque se aí parar, acabou. Deus já dá logo aquela direção de ânimo. Então assim, não é regra. Eu não vou conseguir falar, não, eu vou descer nas águas e vou invocar o Espírito Santo de Deus e vou tomar para mim e pronto, acabou. Não, é Ele quem decide de tomar. Ok? Então o que nós precisamos fazer é o quê? Então somente nos diz, pô, a hora e o momento vai depender dele. Ok? Portanto, todos nós devemos orar pedindo intimidade, devemos orar pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, por mais que você já tenha. Você deve orar pedindo para que ele permaneça, para que ele continue. Foi essa oração que Davi fez. Davi disse, eu não estou merecendo, não. Mas não tira de mim, não, porque senão vai ficar ruim. Me ajuda, me segura, me sustenta. Então eu devo orar também pedindo essa dádiva, essa graça a Deus. Aonde que está mesmo essas exigências para o batismo que eu acabei de dizer? Que livro? Lucas 16. Assim como em João 3,16 está escrito o quê? 3,16. Olha, não, ali não. Ele sabe de qual é. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único por todo aquele que nele não pereça. Ok? Certo? Então, em Marcos 16 está escrito o quê? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, você tem que ter de qual é pequenininho, é fácil para decorar. Nos primeiros dias você vai precisar anotar na palma da mão, você vai sair. Marcos 16, você vai esquecer o livro, você vai achar que é em Lucas, vai procurar em Lucas, não vai achar. Em Mateus você não vai achar. Mas aí você já sabe que é 16. E é Evangelho. Aí você vai lá em Mateus, não acha, você vai lá em Lucas, não acha, você vai procurar. Meu Deus do céu, ele está lá em Marcos. Você vai encontrar. Então, você tendo pelo menos um número e o nome da rua, já é mais fácil para você se achar dele. Então, Marcos 16. Crer e ser batizado. Só que o ser batizado, para batizar tem uma condição, que é o arrependimento. Então eu já sei que de fato são 3 coisas que acabam sendo 2 no final das contas. Né? Ok? Outra pergunta, versículo 4 aí, o parágrafo 4. Toda pessoa batizada será salva? A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo? Espera aí, agora complicou.
Toda pessoa batizada será salva? Não. Por que não? Porque não está seguindo as escrituras. Dependente de quando ela morreu, Ela creu para batizar. Ela creu naquele momento, mas logo depois Não foi seguir as escrituras. ela até batizou, mas eu disse uma coisa semana passada que é o quê? Ele exigiu que o batismo ele representa o quê? O arrependimento. Morte e sepultamento e ressurreição. Vou dar um exemplo prático. Imagina a pessoa descendo, está descendo nas águas, está caindo, está morrendo, ok? Mergulhou nas águas, está sepultada, não pode voltar mais àquela criatura. Agora, quando o pastor traz de volta, é uma nova criatura, é a ressurreição. Então, o batismo é morte, sepultamento, porque senão vai poder viver mais aquela velha criatura, e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Okay? É por isso que a Bíblia diz que nós fomos plantados à semente, à semelhança de Cristo. A sementinha ela precisa ser enterrada. O que isso significa? Sepultamento. Novamente a Escritura nos mostrando que esse processo precisa acontecer. E aí tem aquela pessoa que até morre na hora do batismo, mas depois ela não ressuscita, ela não nasce uma nova pessoa diante de Deus, ela apenas se bate, apenas toma um banho no riacho, ok? Então nem toda pessoa será salva. Eu preciso entender e crer nisso, certo? Temos aí alguns exemplos. Quinto tópico: o batismo cristão. O batismo que Cristo nos ensinou, ele deve ser em nome da Trindade. O que isso significa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algumas denominações que batizam apenas em nome do Pai. Em nome de Deus eu estou te batizando. Tem congregações que batizam apenas em nome do Pai, do Espírito e de nova pessoa de Jesus. Mas a ordenança bíblica é que seja o batismo em nome da Trindade. Pastor, onde que nós vemos isso? Nós temos um exemplo, claro, né, no batismo de Jesus. O próprio Deus se manifestando lá no batismo de Jesus. Vamos ver lá Mateus 28, 18. Não, isso aí ele diz que está conosco todos os dias. Mateus 3, 16, 17. Eu sou obrigado. Está obrigado? Mateus 3, 16, 17. Ixi, eu adoro demais. É muita coisa para Mas tá dizendo a mesma coisa. Vamos lá. Vamos ver o versículo 15. Tá? Ó, o versículo 15, quando alguém me perguntar assim, ó, por que eu devo me batizar? Por quê? Jesus está respondendo isso aí no versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse, ó, por que ele responde isso? Olha o que João fala, ó. Mateus 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Jesus veio com o propósito de se batizar. Mas João, quando viu Jesus, disse, não, eu não posso batizar o senhor. O senhor não precisa se batizar. Você é santo. Você que devia batizar a mim. E agora você vem para mim batizar você. Você não precisa de batismo. É isso que João está dizendo para Jesus. No verso 15, olha o que Jesus responde. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus se batizou porque ele tinha pecado? Ele se batizou por quê? Porque tinha que cumprir a Porque há justiça. justiça. Então por que eu preciso me batizar? Para cumprir a justiça de Deus na minha vida. Eu preciso cumprir isso. Ok? A não ser salvaguarda, tenha alguma condição que me impeça de ser batizado. Não por pecado, não por vícios, mas uma pessoa de cano, uma pessoa no leito, uma pessoa que está presa, né? Que a gente já deu alguns exemplos, aí nós vamos usar o quê? Alguns paliativos para batizar essa pessoa. Um copo de água, um chuveiro, enfim, qualquer coisa. Mas para isso precisa do quê? Precisa de um pastor lá, precisa de alguém que faça o batismo. E se não tem? A culpa é dessa pessoa? Não, porque Deus conhece
o coração e o desejo dessa pessoa. Okay? Diferente de alguém que teve todas as oportunidades de se batizar e rejeita. O pastor fala, ó, tem batismo. A pessoa some, não vem na igreja, não vem no dia do batismo, passou 6 meses, o pastor diz, tem batismo. A pessoa, ó, taca no pé, some no mundo. E aí perdeu algumas oportunidades. Dessa maneira, a Bíblia diz que esquece. Por quê? Porque o o próprio Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante. Então não foi só eu que li, né? Então está aí na Bíblia Sagrada, aí para todos nós. Diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Por quê? Correndo dos espíritos imundos? Não, Jesus não tinha espírito imundo. Aquilo que nós vimos, aquela velha história que o povo fala, você vai batizar lá, está quentinho, está tomando, vai ficar lá na água. Né? Não, nada a ver com isso. Por que Jesus saiu logo da água? Porque ele tinha todo um propósito para cumprir. Ele diz aqui em cima que ele precisava cumprir toda a justiça. O batismo era só uma parte. Então ele precisava sair porque ele precisava cumprir o resto. Tá? Não é porque estava correndo de nenhum espírito que tenha ficado na água, mesmo porque Jesus não os tinha. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus. O céu foi aberto logo que Jesus se batizou. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Eita! E vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, opa, peraí, se a pomba desceu, o Espírito de Deus desceu, e alguém falou lá em cima, já não era comigo. Ok? Era o Espírito de Deus quem desceu. Mas aí alguém falou lá em cima. E o que foi que falou lá em cima? Eis o meu filho amado. Então quem está falando lá em cima? Deus, é o Pai. Então quem desceu? O Espírito Santo em forma de... E Jesus estava na água. Olha, o batismo, a Trindade estava presente. O Pai, o Filho e o Corpus. Negócio é forte. Sabe o que eu lembrei aqui? O último batismo que a gente fez, o batismo da Rosa. Lembra? A gente chegou na água, fomos batizar. Ela toda preocupada, porque todo mundo disse que eu não posso me batizar e a gente vai ver o porquê. Eu não posso me batizar, porque todo mundo falou que eu não posso, porque a igreja disse que eu não posso, porque eu não tenho papel que me dá direito. Não, gente, quer saber de papel? Não, não vamos levar papel diante de Deus, não. Esquece aí, minha filha. Vamos, estendemos esse ensinamento para ela, levamos ela lá. Quando a gente chegou lá, que orou, disse, Senhor, faça-se presente, porque esse momento mudou tudo, mudou o tempo, Deus mudou o tempo. Aquilo que estava parado, saiu vento, ninguém sabe da onde, a água parada, irmão, começou a fazer onda, e, irmão, foi tremendo. Né? A gente tem vídeo ali gravado, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. O que é isso, pastor? É a presença de Jesus, irmão. Nós unicamente pedimos que ele se fizesse presente. Fez ou não fez? Não, é assim que Deus se manifesta. Não precisa de muito, Deus não precisa gritar, não precisa ser holofote, Deus não precisa de nada. Quando Deus aparece, a gente sabe, mas para isso ele precisa ser convidado, seja no batismo, seja numa festa de aniversário na sua casa, seja num simples almoço que você convidar Jesus na sua casa, sendo que você for comer arroz e feijão e convidar Jesus, ele vai se fazer presente. Todas as vezes que você convidá-lo, ele vai estar contigo na mesa. Porque ele não despreza um convite dos filhos seus. Ok? Então toma isso por exemplo, que não seja só no batismo, que não seja só no dia da sua consagração, que não seja só no dia da sua honra, mas no dia da sua aprovação. Chame Jesus para estar contigo e você verá que lá ele vai estar. Porque a Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. E o que ele viu? Jesus está com ele, pode jogar pedra, pode falar o que quiser, porque Jesus está com ele. Por que a gente reclama? Por que a gente não murmura? Porque a gente não vê Jesus nesses momentos de provação sobre a nossa vida. Os nossos olhos estão fitos, mas o salmista aprendeu isso. O meu olho está no alto, que é de lá que vem o meu socorro. Então, pega aí por exemplo. Parágrafo 6. Batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Foi aquilo que eu já acabei de falar para vocês. Então, o batismo é morte. Morto volta a viver? Não. Morto tem desejo? Não. Então, morreu, acabou. Sepultado. Eu preciso jogar terra em cima de quem era eu, de quem fui eu. Não voltar mais ao erro. Se eu me batizei e voltei às velhas práticas, é porque eu não fui enterrado. Foi batizado, mas ressuscitou. A velha criatura, né? Não uma nova criatura. Mas quando a Bíblia
de sepultado, morrer, acabou. Para ressuscitar em Cristo. Ressuscitar em Cristo, o que isso significa? Significa que eu devo ressuscitar semelhante a Cristo. Eu vou morrer crente no batismo, mas eu vou ressuscitar Cristo. Mas nesse caso, quando não é sepultado, pode fazer o batismo novamente? Quando eu me batizei, voltei às velhas práticas, né? Ou seja, eu não fui sepultado, eu não preciso me batizar novamente, porque o batismo ele é sim. O que faltou no meu batismo? Água. Foi água que faltou no meu batismo? Não. Deus não estava presente no meu batismo? Deus estava lá. O Espírito Santo estava presente no meu batismo? Jesus estava lá? Estava. O que faltou no meu batismo? Arrependi. Então eu não preciso me batizar de novo, porque Deus é testemunha de que eu já me bati. O que eu preciso trazer para Deus que estava em falta? Eu arrependi. Então eu apresento agora um coração arrependido diante de Deus. Eu não preciso me batizar mais, porque a justiça foi cumprida na minha. O batismo era só uma etapa. O arrependimento fazia parte dela, ok? E segue uma série de coisas que nós ainda vamos ver aqui, né, que são complementos, que não é só o batismo. E nós vimos que não é o batismo que salva, o batismo é complemento. Certo? Vamos lá. Por que eu digo isso? Quando a gente se batiza, todo mundo que vai conviver com a gente na nossa caminhada cristã viu a gente se batizar? A mesma coisa, a pessoa que é casada, né? Você vai lá, casa bonitinho, cartório. Quem você chama para a festa de casamento? Os seus amigos, as pessoas que convivem com você, né? Ainda que seja um simples almoço, você vai chamar quem? A sua família, as pessoas que estão ali mais chegadas com você na hora da prova. Ok? E as demais pessoas viram o seu casamento? Apesar que hoje não tem uma rede social, né? Todo mundo sabe até o que não deve da vida dos outros, porque os outros vai no banheiro por fora, indo, né? Então assim, tá muito escancarado, mas naquela época não era assim. Então esse era o papel da aliança, e é até hoje. Representar o seu cônjuge quando ele não está presente. O batismo ele é simbólico, mas ele precisa ser para toda a vida. E qual que é a minha aliança? O que vai mostrar o meu batismo quando eu não estou dentro da igreja? Testemunho. O meu testemunho, a presença de Jesus na minha vida é o que vai mostrar para aqueles que não viram o meu batismo. Eu sou batizado em Cristo Jesus. O meu arrependimento é o que vai mostrar para as outras pessoas que eu fui batizado. Opa, ele mudou. Marcelão me ligando para ele, não dá. Antigamente não precisava nem ligar, né? Mas ele sabia a hora certinha, já ficava na esquina, passava, estava tudo no esquema. Tarde, já vindo, não precisava nem chamar. E já sabe que era naquela hora, no mesmo lugar, já estava tudo no jeito. Né? E era assim. Mas não precisava nem. Perdi da mulher, estava certo. Não, estou doente, dor de barriga, caia no mundo. Né? Deixava a namorada em casa, estou com sono. Caía no mundo. Né? Enfim, a casa caindo. Agora vamos começar a ligar depois da meia-noite. Enfim. Era assim, não é? Precisava combinar alguma coisa? Não, já estava combinado. Já estava tudo certo, já estava tudo no jeito. E hoje em dia? Não, ele está diferente. Agora a gente chama, a gente convida, a gente faz a parte dele, ele fala comigo, não, e a gente paga para ele e ele não vai. É uma coisa diferente. O que está acontecendo? Que aliança é essa que ele fez? Quem é esse Deus que está andando com ele? Que batismo é esse que ele fez? Como que funciona esse negócio? E agora Deus vai começar a trabalhar na vida dessas pessoas. Por quê? Por causa do seu relacionamento com Deus, por causa da sua aliança com. Está entendendo a aliança que Deus sempre cobra de mim e de você? Nós fizemos uma ali. Olha a aliança que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Essa é a aliança que Deus cobra todos os dias de nós. Essa é a aliança que Deus espera que eu e você tenhamos todos os dias da nossa vida para com Ele. Ok? Então nós já entendemos que o batismo é um tipo, é uma representação de uma aliança. Eu estou assumindo um compromisso, só que dessa vez com Deus. Ok?
Por quê, pastor? Isso faz parte, o batismo é cumprimento da justiça de Deus. E é um dos mandamentos do Senhor quando eu glorifico a Deus com o meu corpo. 1 Coríntios 6, verso 11 ao 20, vai dizer que Paulo está instruindo a igreja, que a igreja deve glorificar a Deus com o seu corpo. E aí agora o negócio vai ficar. 1 Coríntios 6, 11. Vamos lá. Sou vergonha do bolso. 1 Coríntios 6, 11. Leia aí agora. Vai. 1 Coríntios 6, 11. Você. Deixa eu ver se está certo. Vai que eu sim. Mas postes alguns de vós, as mações. Isso que é a esposa. Vai, casa não. Vai. Tais postes alguns de vós, mas vós são lavastes, mais fortes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pode ir, essa parte. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pega, Lucas. Os alimentos são para o Não, tá bom, estômago. tá bom. Ela se empolgou. Fica agora. Olha o que Paulo está dizendo. Você já foi lavado. Ele vem seguindo um texto que ele está dizendo, olha, vocês estão andando com ladrões, avarentos, vocês estão se misturando com o que não deve. Mas vocês precisam entender que vocês já foram lavados. Que lavagem é essa? Batismo. Vocês já foram batizados. Paulo está dizendo, vocês já foram separados. Vocês foram lavados da imundícia. Deus chamou vocês para um relacionamento. Vocês já foram santificados. E vocês já foram justificados. Não é que você era bonzinho, não. Não é que você não tinha pecado, não. É que agora o Pai olhou e disse, não, ele não vai pagar por esse pecado, não, porque Jesus já pagou o pecado, pelo pecado dele. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, você tinha uma dívida. E Jesus pagou. Presta atenção, porque vocês agora estão em dívida para ele. Né? E pelo Espírito do nosso Deus, olha as testemunhas que ele fala aqui, tá bom? Né? Mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso o Espírito Santo e Deus, tudo no mesmo. Falando quem é a testemunha que você foi lavado, que você foi santificado, que você é transformado. Quem são as testemunhas? Jesus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o próprio Deus. Está vendo aí? E aí ele vem no 12, dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O 20, o que é que diz o 20? Porque foste contado com bom peso, glorificai, pois a Deus no vossos corpos e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. O teu corpo agora pertence a Deus. Paulo diz lá que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é que eu não posso beber, não é que eu não posso participar, é que se eu escolhi glorificar a Ele com o meu corpo, eu vou fazer a diferença. Não é que eu não posso, eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque eu estou glorificando a Deus com o quê? Com o meu corpo. Por quê? Porque eu aprendi que com a boca é fácil. Então agora eu vou glorificar a Deus com todo o meu corpo. Em vez de eu partilhar a glória de Deus que habita em mim com momentos de embriaguez, o que eu vou fazer agora? Sacrificar. Eu vou sacrificar a minha própria carne para que Deus reine sobre a minha vida. A Bíblia diz que Noé ele se embriagou. E Deus em momento nenhum repreendeu ele por causa da sua embriaguez. E ele se embriagou com uva. Ele entrou para dentro da sua vinha, chupou uva até ficar doido de pedra. Deu um calor no homem. Misericórdia. Ele saiu arrancando tudo. Se caiu para o meio do mato, os filhos dele achou ele igual um bicho no meio do mato. Tão vendo que ele. Ok? Mas a Bíblia diz que houve um preço. Por causa dessa embriaguez, Deus não repreende ele, Deus não repreende nada, mas por conta dessa embriaguez,
um dos seus filhos fala algo demais para ele, ou envergonha ele diante do resto da família, e ele amaldiçoa o filho. E o filho dele foi amaldiçoado até a 7ª geração, por conta de uma palavra que ele falou no momento de embriaguez. Está entendendo? Olha o prejuízo, onde a gente pode ser levado por conta de uma inconsciência, porque eu deixei por alguns momentos de ser templo de Deus para fazer a minha própria vontade. Quando Davi cai com Betseba, você acha que Davi estava cheio do Espírito Santo? Ele estava cheio do vinho, meu. Ele era rei, o povo tinha recebido boas notícias da guerra. Então ele estava fazendo o quê? Comemorando. Olha lá o que deu. Então, eu não preciso ser um expert em Bíblia, eu não preciso ser um expert na presença de Deus para entender que há caminhos, a Bíblia mesmo diz, há caminhos que ao final deles são, o começo não é de morte não, mas o final é de morte. O começo não estraga não, o que estraga é o fim, não, é quando eu perco um ponto. Mas eu estou no controle hoje e depois da manhã. Hoje eu estou no controle, amanhã também, aí vai, e a cada vez mais, o que acontece quem dirige? Quer aprender a dirigir? Quando a gente começa a dirigir, a gente tem medo até de virar a chave. Mas quando o carro dá aquela guinda, a gente já fica com medo. Você começa a dirigir um pouquinho mais, mas você vai ficando o quê? Mais ousado. Não, dá para ir um pouco mais rápido. Dá para ir um pouco mais longe, dá para entrar aqui, dá para entrar ali. Coisas que você não fazia, você passa a fazer confiando assim. E assim é a Bíblia. Você vai, e para você sempre você está no controle. Quando você perceber, você não já bateu lá. Exatamente isso, já bateu. Já foi aonde não era para. É bem assim o vídeo. Tá? Deu para entender? A compreensão aí de batismo, sepultamento e ressurreição. Compromisso com Deus. Então o batismo ele faz parte do quê? Essa lavagem. Eu estou me batizando, eu estou declarando para Deus que eu não quero nenhuma outra dessas coisas reinando sobre o meu corpo, que o meu corpo foi lavado e santificado para quê? Para ser templo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ok? É uma posição de vida que eu mesmo faço. O verso Mateus 3,13. Volta um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. Vamos ver o pastor Jesus fazendo o quê? Jesus celebrando. De novo. Então veio Jesus, né? Nós vimos aqui Jesus sendo batizado. Em Mateus 3,13. E lá em 26, Mateus 26, Jesus está fazendo o quê? 26. O que Jesus está fazendo? E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. O que Jesus está fazendo? Celebrando Santa Ceia. Opa! Jesus ele está instituindo a Santa Ceia. Ele está encerrando a Páscoa dizendo: olha, não precisa mais de Páscoa. Vocês não precisam mais celebrar a morte daquele cordeiro que morreu, e vocês passaram o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse. Vocês não vão celebrar mais isso. Agora, vocês vão celebrar a Santa Ceia. E o cordeiro que vocês vão celebrar agora sou eu, Jesus disse, né? E ali não era mais o cordeiro que morreu lá no Egito, mas sim agora o próprio Senhor Jesus. O que nós entendemos? Então, o que a gente exige que a pessoa seja primeiro batizada para depois ser participante da ceia, não é uma coisa que a Efésios 6 inventou. Não é uma coisa que a igreja A ou a igreja B inventou. Essa parte é uma participação bíblica. Nós aprendemos com os passos de Jesus. Jesus primeiro se batizou lá em Mateus 3. Só em Mateus 26, Jesus agora ele faz o quê? Ele participa da Santa Ceia do Senhor. É por isso que a gente orienta uma pessoa que não é batizada nas águas, não seja também participante da Santa Ceia, porque o próprio Jesus nos ensinou que existe um processo e todos nós temos que passar por ele. Ok? Entendeu? Então, isso é uma exigência bíblica, não é uma exigência da
igreja, certo? Existe um só Deus e Ele estava presente na hora do seu batismo, é aquilo que eu já vos disse, né? Então eu não preciso me batizar mais de uma vez. Por onde eu passar, seja qual igreja eu for, quem é testemunho? Quem são as testemunhas do meu batismo? Além da minha família que talvez estivesse lá. Quem? O Pai, o Filho. Deus não é o mesmo? Eu posso rodar o Brasil todo. Deus que me viu me batizar lá na Bahia, lá no Sergipe, lá no Ceará, seja onde for, é o Deus que vai estar na onde eu passar, por onde eu estiver. É costume da igreja, tá? Principalmente nós, já nascemos com esse costume, graças a Deus, de entregar um certificado para a pessoa que está se batizando. Para quê? Para a pessoa ter como comprovar que já é batizado. Porém, comigo, não pede certificado porque eu não tenho. A igreja em que eu me batizei, existe uma ata, existe lá uma declaração. Quem toma conta? Não sei. Onde está? Eu não sei. Eu sei que não me entregaram nada como comprovante de que eu me batizei. Se alguém me pedir, eu não tenho como comprovar. Então é por isso que hoje a gente faz e a gente entrega e a gente apresenta. Vocês que agora são membros da Efésios 6, na carteirinha de vocês já tem lá a data de batismo que vocês trouxeram para mim. Eu, numa ação de confiabilidade, eu coloquei. Quem não me entregou a data, eu não sou pastor, não sou vidente, né? Então assim, vamos lá. Quem eu sabia a data, quem colocou a data na declaração, eu coloquei na carteirinha e assim vai ser o resto da nossa caminhada. Ok? Por quê? Porque amanhã ou depois, quando você, Deus te abençoou, pastor, eu vou mudar de estado, vou para outro lugar, vamos fazer uma carta de recomendação para você. Na sua cartinha vai estar que você é um membro exemplar e tal, coisa e tal, está debaixo da bênção do Senhor. Se assim for, né? Se não for, nem carta leva. Mas enfim, você vai ter a sua carteirinha, né, de membro, você passou por aqui, você vai ter uma declaração de que até aquele momento você estava servindo a Deus, firme numa congregação, vai ter como comprovar que você é batizado, você é obreiro, você é membro da igreja de Cristo. Ok? Mas infelizmente não é assim, não foi assim que fizeram conosco. Certo? Creia que Cristo já recebeu na cruz o castigo que nós merecemos e receba hoje, pela fé, o perdão da salvação. Você que ainda não é batizado, você que já se batizou e tem dúvida do seu batismo, receba hoje esse perdão de Deus no seu coração. Receba hoje pelo sentimento de arrependimento que você tem da velha criatura que você foi diante de Deus. Receba hoje esse perdão, receba hoje essa certeza de que Deus estava presente no seu batismo. Receba hoje essa certeza, se você não foi batizado, de que quando você se batizar, o próprio Deus vai estar lá, não na beira das águas, mas Ele vai estar lá na água com você. Ele vai estar lá, fazendo você nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha essa certeza no seu coração. Por onde você anda, não deixe que ninguém, com uma sombra de dúvida, coloque isso no seu coração, de que você não é digno de se batizar, ou que você não merece o batismo do Senhor. Ok? Rapaz, quem está feliz com esse para cá até sozinho, eu ia agradecer tanto. Vai que bola. Já acabou. Ó, folha de número 3. Nós vamos ver agora. Esse tópico 7 é o que está no regimento interno da Igreja Apostólica Efésios 6. Isso aqui está debaixo da minha assinatura como presidente, da assinatura da pastora como vice-presidente, protocolado em cartório. Tá? Isso aqui tem regimento legal, tá? Não é um documento que o pastor inventou, colocou aqui, não. Isso aqui é o que está registrado no cartório, no nome da Igreja Efésios 6. Certo? Tópico primeiro aí, que fala aí a respeito do batismo. Pelo batismo, observando o disposto do artigo 6, que segue os declarados que nós colocamos aí, os seus parágrafos, realizado por imersão em águas, em nome da Trindade, de acordo com o disposto na Bíblia Sagrada, né, que nós vimos lá no batismo de Jesus. No momento do batismo será dito: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devendo participar de palestra instrutiva no assunto antes da cerimônia. O que é isso, pastor? Nós estamos fazendo aqui. Você está tendo um ensinamento.
Nós estamos dentro daquilo que está no comentário, daquilo que está protocolado, tanto na Bíblia quanto no cartório da lei dos homens. Ok? E aí segue mais alguns parágrafos que são, né, a exigência que você seja membro da igreja, né? O que é isso? Participante. Eu não vou pegar uma pessoa que congrega em outra igreja e vou falar, vou batizar sem o consentimento, a não ser que o pastor lá diga, olha, tem uma pessoa aqui para batizar. Eu sei que você vai fazer um batismo aí, eu confio que Deus é na sua vida, eu confio nessa ovelha que você batiza aí, porque eu creio, né, e você está debaixo da bênção. Amém. Mas eu não tenho como pegar uma ovelha de outro lugar e batizar sem o consentimento do pastor. Por isso que aí está disposto que seja membro, que seja participante da igreja, certo? Tendo bom testemunho, sendo servo fiel a Deus, tanto dentro quanto fora da igreja. É isso que está dizendo aí nesses parágrafos. Agora no parágrafo 6, tá? Você vai ver uma linhazinha em vermelho. Não serão batizados os candidatos menores de 18 anos, sem autorização dos pais. Eu não posso batizar ninguém menor de idade sem autorização dos pais. Ou verbalmente, o pai dizer não, pode batizar, ou uma declaração assinada pelos pais, ok? Eu não posso. Ah, pastor, mas me batizaram e não quiser. Então, infelizmente, a igreja fez errado. Ah, Deus não recebeu meu batismo. Não, o batismo lá, que nem eu falei, é simbólico. Quem errou não foi Deus, não foi você. Quem errou foi Jair. A igreja precisa se consertar. Ok? Parágrafo 2. Lê alguém para mim com uma voz de locutor de rádio aí? Unidos maralmente fora do casamento, realizado nos termos da lei civil, salvaguarda-se o cônjuge descrente não quiser regularizar sua situação. Vou te ajudar. Unidos maritalmente fora do casamento realizado nos termos da lei civil, salvaguarda se o cônjuge descrente não quiser regularizar a situação. Pastor, o que isso quer dizer? Está documentado no cartório que nós podemos batizar uma pessoa se ela não tiver uma certidão de casamento, mas ela viver como casal. E o cônjuge não quiser casar. É o caso que nós tínhamos aqui. Aí a moça vivia mais de 10 anos com camarada, com filho, né? Esposa do lar, a gente conhece o dia a dia da pessoa, né? Uma mulher exemplar em casa, mas o marido não quer casar. Eita. Segura aí. E aí? E aí? Quem está errado? Se Jesus vem, vamos lá, essa pessoa não casou no cartório, então ela não se batizou, porque a igreja diz que ela não pode se batizar, ok? Jesus volta, ele vai salvar essa mulher ou não? Vai. Se ela tiver com o coração dependente de Deus, ela pode ser salva. O que é maior, a salvação ou o batismo? A salvação. Se a salvação não depende do consentimento dele, por que eu vou dizer que o batismo depende da situação dele? Então eu não posso, nós aqui, como pastores, fundadores desse ministério, entendemos que não há essa necessidade do querer do outro, porque a salvação é individual. E está escrito lá que Jesus mesmo disse que estarão 2 no campo, vai unificar o outro, pode ter 2 numa cama, só que unificar o outro, então é mais que provado biblicamente a situação. Explica mais, fala mais. Ela vai esquecer, ela está firme. Ela tá com os braços engessados aí. Pergunta porque assim, às vezes a pessoa é casada, ela se uniu em outra religião perante Deus, Sim. só não tem um papel. Ela é casada Isso que perante nós vamos. Deus. Não, é porque você calma. Eu estou entrando no assunto. Isso, calma. Eu vou chegar. Eu Eu tô dando a minha mãe. Eu acabei de falar para vocês o consentimento da Efésios 6. Nós vamos entender agora o que a Bíblia fala desse assunto e o que a lei fala desse assunto, ok? Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei dos homens. Então tá. Então nós vamos ver se o que a Efésios 6 determinou está dentro da lei de Deus e dentro da lei dos homens. Pela lei de Deus a gente já viu que está dentro, porque a salvação não é maior do que o batismo. E quais foram as exigências que Jesus fez para batizar?
Arrependimento. Crer, Se arrepender. ser batizado, né? Por quê? A condição do batismo é o arrependimento. Então é crer e se arrepender. João chamava as pessoas para se batizar tendo arrependimento no coração. Se eles se arrependeram é porque criam. Esse era o entendimento de João. Você vê João pedindo certidão de casamento com Nessa alguém época na também não terra? tinha, não. Você vê João pedindo certidão de casamento com alguém? Você vê lá, antes, espera aí, que antes de se batizar você precisa passar ali, tem um guichezinho ali. Vai casar. Tem um juiz lá, você passa lá, casa, depois você vem aqui, me apresenta a declaração, aí eu te Aí eu te batizo. batizo. João disse, não, é para se arrepender. Quer ser salvo? Quer? Se arrependa. Quer saber se você tem marido, o que você fez ontem, quero saber a sua vida. Ah, E essa salvaguarda quer dizer que, por exemplo, se for diferente, o casal, os dois, está na igreja, se diz cristão e não quer casar. aí você vê com isso, cara de pau, Aí não precisa dar pode. uma bênção. Aí não pode, né? Não. Calma. Calma, eu estou falando que os meninos são namorados. Eles vão noivar para casar. Nós estamos falando de pessoas casadas, pessoas que vivem, né, como marido e mulher. Ok? Não é o caso dos meninos. Não é. Ainda. Né? Que se fosse a dona Maria, não permitiu um negócio desse. Para tirar de lá, tem lá. Casar. Não é. Está casado, tá certo. Então, assim, tem pessoas que querem viver na igreja e tanto não querem casar. Está certo ou está errado? Por quê? Porque os dois têm condições de se decidir, os dois conhecem a palavra de Deus e os dois estão em rebeldia diante da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: o que depender de mim, eu tenho que ter a paz com todos. E a Bíblia diz para mim, mesmo que você não gosta de comer peixe, se você vê que você vai comer carne e vai escandalizar, você senta na mesa com seu irmão e você come o peixe. Né? Para quê? Para você não escandalizar o nome do Senhor Jesus. Então custa quanto? Irmão, custa quanto casar hoje? Nada. O caro é manter o casamento. Para casar é barato. Não, não custa nada. Uma questão de pobreza já é. Os 50 reais você vai lá em casa. O problema não é casa. O problema é manter o casamento em todas as suas áreas. Eu nem estou levando em consideração a área financeira. Assim, o casamento, hoje em dia, né? Que nem Batismo foi para casamento. Faz parte. mas que a gente tem que ser irrepreensível. O casamento que é válido perante Deus é o casamento da igreja, no cartório com o outro que vem. O que é o casamento na igreja? Festa. Não, aquele que é a simbologia, né? Pra Apresentado perante diante de Deus. Deus. Um casamento na igreja precisa ter uma entrada nupcial. A mulher precisa estar vestida de noiva lá, entrar no tapetinho vermelho e chegar aqui. Irmão, não precisa. É igual a apresentação de criança. É feita uma cerimônia. O que é o casamento? O casamento é a concordância. O que faz de Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo uma trindade? Uma pessoa. Concordância. Concordância. A concordância. Então, peraí. O que a Bíblia diz que os dois, o homem e a mulher, unem-se e tornam-se uma pessoa só. O que vai fazer deles um casal? A aliança? O que vai fazer deles um casal? A certidão? O que vai fazer deles um casal? Concordância em conviver junto. Onde acontece o casamento de Adão e Eva? Vamos lá. Cada Meu vez, lugar né? é o divórcio, não é? Não é. Mas em que momento? Pô, eu quero a cerimônia do casamento de Adão e Eva. Teve. Os dois se conhecem. Deus estava presente. Olha lá, quem manja de casamento é outra coisa. Fala. Rapaz, fica lá. Quando Deus falou, não. Mas quando Deus fez a disjuntora, Deus não casou eles. Quem realiza o casamento não foi Deus. Quem realizou o casamento foi Adão. Adão pega Eva no braço e diz: agora essa é osso do meu osso, é carne da minha. Deus disse: agora vocês são um. Deus abençoou. Quem fez o casamento foi Adão. Deus só abençoou. Por isso que nós não fazemos isso. Nós abençoamos. É vocês que fazem o casamento. É
Vocês quem escolhem. Volta aqui, não. Vocês quem decidem. Não, entendeu? Por essa concordância. Aí Deus vai guiar bem aquela história que Deus escolhe um, Deus escolhe o outro, depois põe junto e faz aquele romance. Irmão, Deus não tem tempo para isso não. Deus tem que cuidar do universo. Deus vai ficar com irmão. Deus te deu inteligência, Deus te deu água para tomar banho, te deu condições de comprar um bom perfume, te deu uma lábia boa para você aprender a se virar. Deus vai ficar pondo tudo na sua mesa também, não vai. Vou te dar uma Mas por que está assim? Estou esperando em Deus, vai continuar esperando, miserável. Estou esperando em Deus, vai ficar esperando. Você acha mesmo que Deus vai me deixar de cuidar do universo, da humanidade, para ficar juntando figurinha? Mas casamento quem achar conta, né? Deus abençoa, certo? Você decide, você escolhe, você faz, e Deus abençoa. Okay? Temos pontos fora da curva. Que pontos são esses, pastor? Isaac. Isaac olha e diz, não, peraí, Deus olha, o meu pai é Deus da promessa, eu tenho muita responsabilidade sobre as minhas costas, olha, meu Deus, eu não sei. E a preocupação do pai, não foi nem a preocupação de Isaac. Isaac não estava nem aí para uma mulher naquele momento. Por quê? Era o garotão do papai, tudo que ele queria ele tinha na mão, ele não estava nem aí. Quem mandou buscar a esposa? Foi Isaac? Quem foi? O pai dele. Então disse, pegou o servo e disse, ó, vai e tal. E a moça, e peraí, ele deu o nome de alguém? Não. Que foi? Qual foi a exigência que ele fez? A moça que você encontrar trabalhando. Ele diz, passa longe do funk, passa longe das bagunças, passa longe da zona, as que fica fora de casa depois das 11 horas da noite, você passa longe. Não foi isso que Abraão fala para o servo dele. Aquela que você encontrar pegando água. Aquela que você encontrar fazendo o papel de mulher que tem responsabilidade. Aquela que você encontrar trabalhando. Essa você pega e traz para ser. Está entendendo? A Bíblia mostra que Deus revelou alguma coisa para ele em sonho? Não. Você tem que saber o que você quer para a sua vida. Você tem que saber o que você quer para a vida dos seus filhos. Você tem que saber pedir, você tem que saber escolher. Ele diz, pedis e não recebeis por quê? E pedis não. Pegou? Então pegou aí. Então pega. Tá? Então o que eu preciso? Escolher? Eu não preciso escolher nada. Eu preciso saber pedir. O problema é que às vezes eu quero escolher. Quando eu escolho dá errado. Quando eu peço dá certo. É verdade. Enquanto eu procurava, enquanto eu caçava, eu não parei de procurar. Caiu nas minhas mãos. Treinei. Gente boa. Gente boa, Passou o Pessoal tá aqui, ó. Então assim, não, irmão, é verdade. Às vezes a gente é tão cego. Tá do nosso lado. Às vezes a gente é tão cego que o que Deus tem preparado para nós está mais perto do que você imagina. Isso eu não estou falando só de casamento, não, irmão. Às vezes emprego. Às vezes a gente procurava um emprego tão longe, saía para entregar currículo, irmão, Santo André fora, Caetano fora, Deus preparou uma empresa para mim trabalhar aqui. Vai a pé. Quanto tempo? 10 anos no trabalho, está até enjoado, tão perto aqui. Agora, quantas vezes eu fui procurar longe, quantas vezes eu me desesperei, quantas vezes eu chorei falando que Deus não estava me vendo, que Deus estava preparando um lugar mais perto possível para mim, com todas as exigências que eu mesmo tinha pedido a Deus. Só que muitas das vezes não tive a paciência de esperar Deus concretizar aquilo que Ele queria na minha vida. Ok? Viram para cá. Algumas denominações exigem que a pessoa tenha uma certidão de casamento para realizar então o batismo. Porém, foi aquilo que eu já disse para vocês, né? A salvação é individual. Então eu não posso atrelar o casamento, uma certidão, um querer de outra pessoa para uma condição de salvação que é individual. Então por isso que nós discrepamos aí nesse caso de que, tanto que eu coloquei, o descrente, seja homem ou seja mulher. Às vezes a mulher é crente, o marido não é, mas às vezes é o marido que é crente, a esposa não é, e às vezes não quer casar. Certo? Pastor, você conhece pessoas assim? Conheço. E você conhece pessoas assim que não se batizaram ainda por conta disso? Conheço. Minha mãe passou por uma situação dessa muitos anos atrás, foi para uma determinada denominação aí e queria se batizar, mas não era casada.
A obreira teve um despacho de dizer para ela: você fica em paz. Uma hora dessa deu mata seu marido, você fica em paz para se batizar e fazer. Sem sabedoria, sem entendimento, sem conhecimento. Fala besteira, faz besteira. Por quê? Porque não entende, não conhece. Mas, infelizmente, tem lugares que até hoje faz esse tipo de coisa. Ah, não quer casar? Não, então vai para lá. Você para de você. Por quê? A pessoa te agride, a pessoa te faz mal. Não, você não quer. Mas é um direito que tem. Certo? Porque ela também tem um livre arbítrio. Né? Agora, se os dois conhecem a palavra de Deus, os dois conhecem, irmão, aí é falta de entendimento e falta de umas boas bolachas para tomar um navio. Né? Versículo tópico 8. União estável na lei brasileira. O que diz a lei brasileira? Chamados juntados, amaciados, todavia, na Constituição Federal. O que se determina como união estável? No nosso entendimento, hoje, sem ler aí. O que você acha? Uma pessoa amigável. Sim, mas qual que é a história? Essa história de mais de 50 está perseguindo a gente desde quando? Essa lei já está velha. Já venceu. Essa lei já está velha. Tá? Antigamente, para uma pessoa ser considerada dentro de uma união estável, precisava ter mais de 5 anos de casado. Uma lei posterior a essa, querendo auxiliar, né, diz que se o casal tivesse mais de 3 anos de casado e tivesse filhos, era-se considerado já dentro de uma união estável. Isso a lei brasileira. Agora, não mudou agora? Agora dentro dessa lei, agora não, desde 96, ó, mais atrasado. Desde 96. 6 meses. A lei 9.278 de 96, ela diz aqui, ó, folha de número 4. Aqui, ó. Reconhecer a união estável como entidade familiar. O que é isso, pastor? Se a gente olhar para alguém, tá? Um casal, se a gente olhar para um casal e a gente vê esse casal, sai para trabalhar, e aí volta, a gente vê essas pessoas sempre junto. Cuidado que vocês dois podem ser considerados casados já na lei vigente. Tem que cumprir a justiça. Tá, mas precisa cumprir a justiça. Se você vê essas pessoas sempre junto, no mesmo propósito, se você não vê essa pessoa se relacionando com outras pessoas, você vê que o compromisso delas é único, tá? Uma para com a outra. Essa lei já determina isso como uma instituição familiar. Tem-se o desejo de quê? Formar uma família. Então, dentro dessa lei da Constituição brasileira vigente no nosso país hoje, essa família, essa pessoa já é considerado casado. Certo? Dentro da Constituição vigente hoje. Não precisa ter 10 anos, não precisa ter 50 anos, não precisa ter 10 anos de namoro, não precisa ter 5 anos de namoro. Não precisa. Meses de namoro. Tá? Não diz a quantidade mínima. Mas aí, a partir dos 6 meses de namoro, esse casal convivendo para lá e para cá, andando, todo mundo vendo, dentro da Constituição vigente, já é considerado uma família, já é uma união estável. Certo? Uma união estável. Então, por que, pastor, que tem que casar? Para cumprir a justiça. Igual o batismo. Ainda mais se os dois conhecem a palavra de Deus. A justiça de quê, pastor? A justiça dos homens mesmo. Porque a de Deus, qual que é? O querer estar junto. A decisão. O que faz o casal? A concordância. Você quer ficar comigo? Quero. Eu quero ficar com você? Quero. Então, existe uma concordância. O casamento aconteceu lá. O que vai precisar é o quê? Concretizar isso. Vai precisar convencer o pai da noiva que você merece. Vai precisar convencer a mãe da noiva que você merece. Vai precisar convencer a noiva que realmente você vai conseguir tomar conta dela tão bem quanto o pai cuidou. Então, e vice-versa. A moça vai precisar convencer a mãe do cara que ela vai cuidar dele tão bem quanto ela cuidou. Porque qual que é a responsabilidade do casamento? Acho que a Sara voltou para mim. A parte que antes era da mãe, agora é da ex. A parte que antes era do pai, agora é da ex. O que acontece na hora do casamento? Quem entra com a noiva de lá para cá? O pai. Traz. E chega lá no meio, o que ele faz? Toma na bucha agora sim. Agora é com você. Bate na minha porta para você. Meu irmão. Agora é puxa sua. O que a mãe do noivo faz
pais no dia do casamento. Entra com o filho dela na frente e chega lá. Agora aguenta. Segura Eu conheci ela, eu queria filha de volta. Então, eu quero minha filha de volta. Para você entender a responsabilidade que está sobre os seus. Então não é só batizar, não é só um banho. Olha o tanto de responsabilidade que envolve o batismo, o tanto de responsabilidade que envolve uma família. Que não seja uma certidão, que não seja um papel que te impeça de chegar diante da presença de Deus, que não seja o que os outros acham, que não seja o que os outros querem para você, mas seja uma decisão entre você e Deus de se batizar e de continuar caminhando na presença de Deus. Okay? Elementos caracterizadores da união estável. Convivência pública, que é o que eu falei, de todo mundo ver a pessoa caminhando junto para lá e para cá. Convivência contínua, ou seja, que não seja aquele termina e volta, né? Aquele casal que está junto hoje, passa 2 meses separado, aí posta na rede social sozinho, para disponível, estou na pista, na outra semana, posta foto junto de novo. Online, mas online. Esse tipo de relacionamento não é considerado uma união estável, porque não tem equilíbrio. O que quer dizer estabilidade? Equilíbrio. Esse relacionamento não tem equilíbrio, então ele não é considerado uma união estável, ok? Então, o que vai determinar isso? Um relacionamento duradouro entre os conviventes, certo? Duradouro quer dizer contínuo, tá? Não precisa ser de muito tempo, mas uma coisa contínua, ok? O Código Civil de 2002 já determina, na Lei 8971 de 94, aquela lei que nós vimos, ela teve uma pauta, ela teve uma vírgula, né? Desde 2002. E desde 2002 era necessário aí, antes de 2002 era necessário lá a convivência de 5 anos, certo? Em 94, antes lá de 2002, porque eu disse para vocês, era necessário a existência de filhos para comprovar a união estável, ok? E o terceiro elemento, e também não essencial para o reconhecimento da união estável, é a coabitação. Que antes a exigência é que esse casal morasse na mesma casa. Hoje em dia já não precisam mais. Tem pessoas que moram em outro estado, às vezes a pessoa trabalha e mora em outro estado. Às vezes a pessoa tem um parente doente, não pode largar, tem que cuidar, mas também não quer se desfazer daquele relacionamento. Então eles fazem o que podem para estar juntos, mas tem as suas responsabilidades. Então, eles também entram dentro desse termo de união estável, porque quando eles estão longe, eles não fazem nada que desabone o relacionamento pessoal deles, ok? Então, para você ver a que ponto chegamos, né? Mas de tudo isso hoje é permissivo dentro da pauta da nossa lei vigente hoje. Então, pastor, peraí. E diante dessa Constituição de 2002, um casal não precisa ser nem homem e mulher, né? Agora, o casal não ser reconhecido como união estável, pode ser. Enfim. Então, para você poder aonde vai a situação. Então, se a gente já imagina, se for depender da situação de uma lei, você percebe que mudou constantemente? Para melhor ou para pior? Pior. Então, como que eu vou amarrar uma coisa espiritual numa lei que é inconstante? Como que eu vou amarrar algo que é santo, algo que é para a glória de Deus em algo que é perecível? Se a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, pera lá. Então, eu não posso atrelar algo que é 100% espiritual uma lei humana que é inconstante e está caminhando para longe daquilo para que foi criada, ok? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Infelizmente tem igrejas hoje que estão fazendo isso, mas glória a Deus que nós, pela visão bíblica, estamos buscando a revelação na palavra, para que a pessoa tenha o direito de se batizar, para que a pessoa tenha o direito de se aproximar de Deus, para que a pessoa tenha o direito de se aproximar do Senhor, ok?
Vamos lá. Então, quais as vantagens de fazer uma declaração? Se a pessoa não precisa ter nenhum papel lá. Porque para fazer o papel, o cônjuge tem que concordar também. Vai no cartório e falar, nós temos uma união estável, vivemos junto e tal, temos filhos, precisa ter uma declaraçãozinha, precisa passar no cartório. A outra pessoa precisa assinar também. Então tem pessoas que nem a declaração não tem. Então, pastor, qual que é a serventia desse papel? A declaração de união estável, ela tem a mesma validade da certidão de casamento, a mesma validade judicialmente. Para que serve? Para a pessoa ter direito do convênio, né, do marido ou da esposa, para a pessoa ter os mesmos direitos que uma pessoa casada. Porém, pela lei vigente, a pessoa não precisa ter nem esse documento para ela ter direito de marido e mulher. A única coisa que esse papel serve é para comprovar quando que os dois começaram a conviver juntos. Porque lá vai ter a data, o juiz vai perguntar a partir de quando que vocês começam a conviver? 2, 3 anos, enfim. E amanhã depois eles decidem que não queremos mais. Tudo aquilo que eles conquistaram juntos, daquela data para frente, os dois têm direito. Tá? Então a única coisa que serve esse papel é para isso, porque se a pessoa não tiver esse papel, vai dar um pouco mais de dor de cabeça. Não é que não tem os direitos. Tem os direitos, mas vai precisar de testemunho, vai precisar comprovar que realmente morava junto, que convivia junto. Entendeu? Fora isso, o papel não serve para mais nada. Ok? Se tiver filho, pastor, isso não ajuda? Não, é o que eu falei. Na lei antiga tinha a exigência que tivesse filho, mas hoje nem filho não precisa ter. Já tem o direito como pessoa casada. Entendeu? Você já tem esse direito. Né? Os filhos são apenas uma prova de que houve e de que há essa união estável sobre a sua vida. A mãe viveu 16 anos com o pai e foi, quando ele morreu, mesmo com 4 filhos dele, ela não conseguiu provar que era casada. Precisou de testemunha, precisou dos filhos do primeiro casamento para ir lá, para testemunhar de que ela era a esposa dele, né? Na época, enfim. Tudo isso para você. E a minha, pelo contrário, depois de vários anos separada, o cara morreu, meu pai morreu e ela buscou receber a pensão do cara, já nem tinha mais relação por causa do papel. Nós temos 15 minutos para fazer uma prova. Glória a Deus. Põe o nome. Sem saber quem faltou, eu falei para não faltar. Eu falei para não faltar. Eu avisei. Pronto. 15 minutos. O arroz está Nós vamos fazer junto. O arroz está no forno, pastor. Vamos fazer junto. Eu vou dar 5 minutos para você fazer isso aí. Você não precisa de mais de 5 minutos para fazer isso. Depois, nós vamos ler. Vamos fazer uma compreensão. Põe o nome e faz sua boca. Só, irmãos, não tem nada aqui. Não tem nada aqui que eu tenha falado na aula passada que eu não tenha dado pelo menos uma pincelada hoje. Faz o que quiser. O irmão Marcelo falou que vai fazer pra ele passar mesmo. Já devia ter consultado. Vai contar ele. Está acabando. Vamos, a gente conversa. Vai, tem que fazer também? Sim, senhora. Tem aula passada. Não tem problema. Já viu? Se aceitar pelo menos um nome, já é 2 pontos. Se aceitar pelo menos o dia, acabou? Vamos lá. Silêncio, circular no amigo. O pessoal que vai batizar e se errar não é batizado. A maioria. Não é fácil. Tiago, cala a boca. Fica lá. Calma, vida. Esqueci até a prata de ouro. Essa daqui dá pra usar, hein? Ser de Cristo, D de Deus. Só tá colando aqui, pai. Vamos falar pra cá. Você que tá falando. Não, vai ser que legal. Batismo com fogo na água. Essa aí mesmo. Faz. Pode começar.
Isso aqui vai continuar reagindo, Danilo. Tiago, acho que ele tá vendo. A resposta não, né? A resposta não, né? Aonde tem uma explique. Essa eu preciso. Onde como assim, cara? Ah, daí você pegou pesado. Mas às vezes você deixa esse dia, não é 10? Ah, 10 é uma pegadinha. Brincadeira comigo. Sou pegadinha. Bom, mas é um alternativo vai ser 50% da prova. Já é simples, não precisa fazer mais. Agora não. Filho, de propósito, eu tô começando. Eu já estou atrasada, hein? Não tem câmera da mão. Você tá olhando aqui no monte. Tá olhando na folha agora. Só prova. Desce vindo dessa feira. Toma. Bem, esse aqui, o Lucas está fazendo uma prova comigo nesse professor. Ah, agora ela deu. Eu peguei agora. Livro da Bíblia, sem se tiver mais vai ganhar meio ponto. É 10 de 10. 10 pontos. Os dois 10. Tem. Porque duas aí é só para reforçar o valor. Então, pelo menos o cara acerta 12 para fazer com 10. Se eu tirar 12, Sobra 2 pontos. sobra 2 pontos para a próxima. Precisa pôr muita coisa. Só se você entendeu, eu vou considerar. Principalmente essa que é explica, entende? Não, só um não precisa explicar. É só você dura 10. Vou me entregar. Acabou. Não, pode alterar aqui, ó. Pode não Fiz essa alterar. prova na hora de vir. Pode alterar aqui. Fiz na hora de vir.
Fez isso assim na hora de vir. Não, isso daí é porque ele está colando. Isso que ele viu. Ele foi lá em Lucas olhar e ele viu que não era. É uma pegadinha. Mas aí você vai responder quais as exigências. Ah, mas tá errado. Tá perguntando em Lucas 16, 16. O que está escrito em Lucas 16, 16? A pergunta é qual as exigências. Eu sei como é agora. Então, Mas a pergunta, qual que é a pergunta? mas aí na pergunta tá louca. Responde, animal! Não, essa eu não vou fazer, essa vai ser. Ó, vamos que legal uma coisa vai de lá. Não tem segredo. Fácil que dedo mais. Aí, tava certo, mano. Ah, essa é muito fácil. Não, essa tá mais difícil. A 10 é ficar difícil. Vai que se eu não ser batizado, você sabe. Arrepio e alegria. Acho que é. Não, não é essa. Ler a Bíblia, ler toda a Bíblia e ver as lições. Vai marcar isso aí. A partir de que idade? Não tem vontade exata. Quem vai ser batizado vai ser arrependido. Se tinha falado, a gente tinha falado que era sobre Idade da razão. É isso. Mas isso não é uma idade. Acho que é. Cada um Na tem verdade, uma. não tem. Cada um tem uma idade. Ah, mas aqui dá. É uma idade especial. A minha idade da razão não é a sua idade da Que razão. coisa, não é mesmo? Não, mas a pergunta Meu raciocínio foi Eu expliquei isso na aula passada. Se tivesse prestando atenção, poxa, digo. acho que dá. Vai deixar pra essa. Vamos lá. Por que a pessoa deve se batizar? Tá roubando rico. A mãe do inferno já é uma boa. Vai no inferno. No inferno já vem céu. Eu vou usar aquele versículo. Caramba, acabou de falar. Bora. Você não entende. Quem terminou? Quando o senhor deve se batizar? Eu justifiquei. Você não pensa mais por isso. Voto? A posição? A minha palavra professor. Ai, meu Deus. Tá bebendo? Vamos. Tá legal. Vamos gravar um pouquinho juntos. Pelo menos um sentido. Esse caminho aí. Vou passar a nem se você pôs uma mão. Não. Eu acho que eu não pus Tem uma aqui sem nome. Duas sem nome. É diferente, acho que é a minha. Já é um dos pontos negativos aí, mano. As minhas respostas agora não tá. Tem pelo menos nome aí. Oxe, eu faço assim. É a você nome. Aqui, ó. Só vai mudar nada aí. Só essa daí. Se passar alguma coisa, se lembrar, se quiser. Tem alguém que não terminou. Tem alguém que não A minha time vai seguradinho. professora. Ah, essa não passa quanto mais difícil. Se eu tenho 4 laranjas, eu como uma. Quem não terminou, atenção aqui, ó. Quem não terminou? Fazer em casa. Nós vamos ver junto. Não muda nada do que vocês responderam aí. O que vocês. Não, menos tiver errado. Essa que vocês não responderam, diante do que nós vamos conversar aqui, vocês respondem. Das que já estão aí, não respondem nada. Vamos lá. Seu nome, creio que você aceitou. Quem é o maior exemplo para o batismo nas águas? João Batista? Não. Deus Pai? Não. O Espírito Santo? Não. Quem? Jesus. Ele foi um que deu o João Batista batizava. Nós não vimos João Batista se batizar a si mesmo. Certo? Eu errei. Por que João não se batizou?
Por que João não se batizou? Porque ele precisava de uma autoridade maior do que ele para se batizar. E ele mesmo recebeu uma incumbência de Deus. Então o que Deus viu em João Batista? A fé de que o Salvador viria, mas o que? O arrependimento do coração dele. Ele já nasceu com um propósito. Porque a Bíblia diz que o anjo fala o que para Isabel? Ele vai preparar o caminho do Salvador. Ele creu naquilo e levou isso por justiça por toda a sua vida, certo? Então, o maior exemplo de batismo é Jesus, porque ele se batizou. O Espírito Santo se batizou, Deus nos batizou. Jesus se batizou para nos dar o exemplo. 2. O batismo anunciado e praticado por João. Qual o tipo do batismo anunciado e praticado por João? Batismo com fogo na água? Batismo no açaí? Batismo com o Espírito Santo, água e fogo? Não. Batismo de Jesus? Não. Batismo para o arrependimento por imersão nas vagas. Segundo Marcos, tá Lucas aí, mas eu fiz isso aqui. Tava Lucas aqui, mas aqui eu falei para vocês na aula, né, Marcos? Eu fiz correndo na hora assim pra cá. A pastora estava fazendo os dois. É bravo comigo, eu fazendo tudo. Então eu errei a pergunta. Eu comecei de Marcos, mas estava escrito Lucas? Depois eu te dei isso. Por que eu anotei aqui? Se eu tenho 5 maçãs e eu como Tem problema. Aí agora você é louco. 3. Segundo Marcos 16, que foi o que eu disse das exigências do batismo. Quais são as exigências do batismo? Se crer, será salvo. Ser batizado. Crer e ter arrependimento no coração. Quem colocou? Enfim, eu vou considerar. Tá? Crer e for batizado. Já está respondido. Mas para batizar precisa do arrependimento. Então se colocou crer e se arrepender, tá certo. Se colocou crer e ser batizado também. Eu vou ganhar 3. 4. Se o cristão, o que é um cristão? Preciso prestar atenção no que eu estou lendo. O que é um cristão? Que crê. Uma pessoa semelhante a... Então, se o cristão, uma pessoa que vive uma vida cristã, parecido com Cristo, morrer sem a oportunidade de se batizar. Esse cara passou um ano na igreja e não teve batismo. Mas ele foi muito crente. Mas o pastor não fez um batismo naquele ano. Não teve um batismo. E ele veio a morrer. Mas ele teve um contato lá com Jesus. Ele foi cristão. Tendo arrependimento no seu coração. Né? Ele se arrependeu da vida que vivia antes de Cristo. Ele será salvo? Sim. Por quê? Ele se arrependeu. O arrependimento. Se colocou só assim, tá certo. Agora, se o crente morrer sem depois de batizado, o crente batizado morreu, faltando arrependimento no seu coração, ele será salvo? Não. Ele era crente, ele creu em Jesus. O diabo crê em Jesus. O diabo é crente? Sim. Eu acho que é. Sim. E já só não foi batizado porque ele não era uma pessoa, ele tinha sido batizado também. Né? Enfim. Então, eu só ser crente e eu ser batizado não é o suficiente para me salvar. Nós vamos ver isso aí em questões posteriores. Okay? Então, aqui era não. Qual o significado do batismo? Morte, arrependimento e morte? Não. Morte, vida e ressurreição? Não. Ressurreição, vida e arrependimento? Não. Morte, sepultamento e ressurreição? Sim. Opa. Em que circunstâncias a pessoa não pode ser batizada? Com vícios, prática mundana, crianças? Sim. Triste, doente e sem avental. Eu já vi dizer que não ia batizar a pessoa porque não tinha avental. Irmão, o avental vai fazer o quê? A simbologia. Né? E a pessoa muito pequena, com a presença dos pais, ou acamada? Pelo amor de Deus, me ajuda. Com vícios, práticas mundanas ou ainda criança.
Ah, pastor, mas 12, 15 anos, eu conheço gente de 15 anos que é criança. Verdade. Conheço um de 11 que não é mais. Já está matando. Então, é aquilo que eu disse, se vocês perguntarem ali na outra, nós vamos ver daqui a pouco aí assim. A partir de que idade a pessoa pode ser batizada? A partir da idade da razão. Eu não perguntei com quantos anos, eu perguntei a idade. Aí, tá vendo? Eu tava discutindo sobre isso. Qual a idade? A idade da razão. O que isso quer dizer? Quando ela tem a consciência do que é certo do que é errado. Porque a partir então ela perde a inocência. Eu também, tá certo? Não, perde a inocência. A partir da idade da razão. Eu errei, mas não sei. Toda pessoa batizada será salva? Não, pronto, acabou, porque não? Você já respondeu um picadinho aqui em cada tema. A primeira 10, né? 10A e a 10B. O que mais precisa para uma pessoa ser salva? Arrepio e alegria? Se arrepender de sentir a presença de Deus, cuidado, tem gente Não é possível. ler toda a Bíblia e ver Jesus em sonhos. Se você não vê Jesus, se esqueça. Fala aí, parceiro. Arrependimento verdadeiro e obediência e prática. Sim. Se não vê Jesus, você está sendo crente errado. Uma pessoa que constituiu uma família nos termos da lei, ou seja, tem uma união estável, não tem uma certidão de casamento, nem uma declaração de união estável, pode ser batizada? Sim. Por que sim? Que é salvação espiritual. Porque, porque a salvação é individual do marca. Ou pode ter colocado com outras palavras, porque eu não posso exigir que a salvação dependa da outra pessoa. 11, essa aqui eu quero. 11. Porque uma pessoa deve ser batizada. Para cumprir a justiça de Deus. Nota! Então, por que a pessoa tem que ser batizada? Para cumprir a justiça de Deus. O batismo por si só salva? Não. Para cumprir. Foi a primeira coisa que eu vi no começo da aula. Jesus se batizou para Cumprir a justiça. Eu vou batizar para quê? Para se arrepender. Vou batizar para quê? Batizar muito melhor. Ou a justiça de Deus era só na vida de Jesus? Não. Sobre a nossa vida também. Glória a Deus. Ok? Parabéns para vocês. A turma do batismo. Alguém? Deixa eu esqueci de você. Acertou? No dia do batismo vai ter Avental? provinha? Vai ter prova também? Aí é na hora. Lá eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Lá e pum. Ó, é na hora. Errou, não se batia. Lá é tu e ele. Eu não tenho nada com Vai ter isso. avental. A prova vai ser acontecerá. Vamos ver se vai se arrepender. Ó, Deixa os dois minutos lá de baixo. tem alguma pergunta relacionada a esse contexto de batismo? O marido ficou alguma dúvida acerca do relacionamento do seu e do seu esposo? Não é casado no cartório, mas diante da lei hoje vigente no país e da santa palavra de Deus, nada te impede de descer as águas do santo batismo. Glória! Desça em paz na presença do Senhor seu Deus. Vai ver Jesus! Aí sim você vai ver Jesus. Aí você vai se sonhar. Tem um detalhe. Você só vai ser levantado quando você vê Jesus em sonho. Enquanto isso, a gente Morrer vai. direito. Enquanto a água te vai ver fogo também. Vamos levantar então. Quando a água te vai ver fogo. Não, cara, você vai passar ali. Não, cara. Esse batismo de salvação, cara. Vai ter.
sair. Vai vir embora, se mergulhar aqui até você vai dar embora. Ok, pessoal? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bora aí, Tocha. Ô, glória. Soberano Deus e eterno Pai. Deus, muito obrigado por este momento na tua presença de aprendizado. Continuamos em nome de Jesus fazendo a tua vontade, aprendendo mais de ti. Deus, que as tuas mãos sejam sobre este lugar, sobre conhecimento e sabedoria, ainda mais da tua palavra. Te agradecemos por este momento na tua presença, que as pessoas, ó Pai, que aqui estão para descer as águas, sejam abençoadas pelo teu poder em nome do Senhor Jesus. Só te agradecemos neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma segurada aí, eu vou dar a bênção já. Os irmãos me perdoam pela prova assim, falando, mas assim que é gostoso, assim que é bom, deu certo, todo mundo, né, foi bem, eu creio que está todo mundo no entendimento certo acerca do ensinamento, da presença de Deus. Os irmãos estão de parabéns aí pela participação. A prova eu ia dar na terça-feira que vem, né? Mas aí como não vai ter ensinamento, se eu deixasse para outra, aí você já ia esquecer de tudo e ia ser mais ingrato ainda com vocês. Então achei por bem já fazer correndo para fazer hoje, graças a Deus, tá aí. Hoje você tem a consciência do que é uma pessoa ser batizada na presença de Deus e o porquê do batismo, né? Que é o mais importante, né? Amém? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a face da terra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje comigo. Amém!